1 Crônicas 17, 27, página 388. Palavras de Davi, rei de Israel. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor, a abençoaste, e abençoada será para sempre. Vamos ler juntos? Sê, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor, a abençoaste, e abençoada será para sempre. A nossa vida é constituída de muitas afirmações. Pais podem fortalecer ou abalar a vida dos seus filhos a partir das suas afirmações. Pais podem dizer para os seus filhos: você é uma bênção, você é inteligente, você é capaz, você pode, vai adiante. E isso motiva, isso alegra, isso instrui. Mas, infelizmente, nem todos os pais são sábios, e alguns pais e mães podem abalar os seus filhos dizendo: você é tolo, você não é capaz, você não consegue, você sempre me decepciona. E isso, falado repetidas vezes lá na infância, fica na memória emocional. Então, as afirmações são muito importantes. Nós temos afirmações também de professores. Professores podem motivar ou desmotivar os seus alunos. Existem professores que pegam alunos que nunca foram bem numa determinada matéria e conseguem mudar a vida dessa criança, motivando essa criança, quem sabe até mesmo já um jovem na faculdade, dando um novo ânimo, uma nova perspectiva e dizendo: você faz muito bem, você é ótimo no que faz, que grande descoberta. E de repente aquele aluno diz: eu nunca fui bom nessa matéria. E aí o aluno até passa a admirar, professores ao longo da sua história. Eu tenho certeza que, se você pensar um pouco aí, você vai se lembrar de professores, professoras que foram importantes na sua história, que você admirava. Tem certos professores que a sala de aula deles estão sempre cheias, porque são pessoas que motivam, e isso é importante. Existem líderes religiosos que podem ensinar o equilíbrio, a boa palavra de Deus, os relacionamentos de maneira saudável, mas também existem líderes religiosos que podem ensinar o fanatismo, que é extremamente prejudicial. Essa possibilidade é muito evidente aí, principalmente nos noticiários. Você vê uma história atrás da outra. Existem amigos que podem elevar a nossa autoestima, e existem amigos que podem acabar com a nossa autoestima. Existem amigos que, quando você fica meses sem encontrar com ele, e quando você encontra com esse amigo, ele diz assim: meu Deus, você está acabado. E aí você diz: não é possível, é meu amigo uma pessoa dessa? Mas existe aquele amigo que todas as vezes que você encontra, ele solta uma palavra de motivação, de elogio, e é muito bom. As afirmações são muito importantes na nossa história. Colegas de trabalho podem se tornar pessoas motivadoras, mas também podem atrapalhar o nosso progresso. Portanto, quando nós olhamos as afirmações de Davi nesse texto, elas são muito importantes. Dá uma olhada no versículo 27, olha a afirmação de Davi. Davi diz assim: Senhor, finalzinho do verso 27, o que o Senhor abençoou, abençoado está para sempre. Essa é uma afirmação libertadora. O que o Senhor abençoou, abençoado está para sempre. O que o Senhor abençoou, abençoado está para sempre. Essa palavra de Davi chega num momento, num contexto importante para a vida de Israel. Se você olhar poucos capítulos atrás, você vai ver que Israel tinha perdido uma batalha, o rei Saul tinha ficado desesperado e havia suicidado. O mensageiro do lado de Saul, o seu escudeiro, também suicidou. O rei de Israel, da nação mais poderosa, de repente perde uma batalha e tira a sua própria vida. Tem algo mais desmotivador do que isso? E aí, ao longo dessa história, vem Davi, agora é rei.
E Davi começa a relembrar palavras motivadoras, porque Deus tem palavras abençoadoras para o seu povo. E nós temos 3 maneiras de nos sentirmos motivados. Uma delas é quando nós nos automotivamos. Isso é uma bênção. Não tem nada errado com a automotivação. É quando você acorda, olha no espelho e diz assim: eu sou bonito. Fala que você nunca disse isso. Eu estou bem, né? Essa palavra automotivadora é uma bênção, gente. Ela é importante. Eu dou conta. Não está fácil, mas eu vou vencer. Isso é bênção. Não se engane. Quando ela vem acompanhada de uma outra amiga, a palavra motivadora que vem do próximo, da sua família, dos seus amigos, dos seus irmãos de fé, isso é bênção. Mas principalmente, quando ela vem acompanhada da terceira, da motivação que vem do alto, da motivação que vem de Deus. Porque sem essa motivação que vem do alto, essa motivação que vem de Deus, tanto a automotivação quanto a motivação que vem dos nossos relacionamentos, ela se perde, ela é insuficiente. Mas quando nós buscamos na fonte pura, naquela que vem de Deus, como Davi deixou claro para nós aqui, tudo muda de perspectiva. Porque esta motivação que vem do alto, que vem de Deus, essa é perfeita. E ela faz com que todas as outras se tornem diferentes, ganhem um novo ambiente. Então, quais são as bases dessa confissão de Davi? A certeza dele de que aquilo que Deus abençoou, abençoado está para sempre, e quais são as implicações dessa afirmação de Davi para a nossa própria vida. A primeira coisa que nós aprendemos com Davi é o verso 16, por isso que eu pedi para você deixar esse texto aberto. Davi sabia quem ele era. Uma coisa importante na nossa jornada e na busca dessa motivação, vivendo nesse contexto desmotivador que nós vivemos, é ter uma visão correta sobre nós mesmos. Porque você pode transitar para um outro lado extremado da automotivação e cair num grande equívoco, de olhar para si mesmo de maneira além daquilo que convém, como a Bíblia diz. Então, verso 16, Davi entra na presença do Senhor, na casa do Senhor, olha o que diz o verso 16, ele fica perante Deus e ele diz, na casa do Senhor, né? Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Davi tem uma percepção clara da sua história, da sua vida, da sua pecaminosidade, da sua pequenez, dos seus erros, e ele sabe que se ele chegou aonde chegou, ele só chegou porque Deus o trouxe. Então, o caminho correto de uma motivação saudável está numa leitura correta de nós mesmos, e ela só é feita diante de Deus. Deus expõe, na verdade, quem nós somos. Diante de Deus, não há como carregarmos máscaras. Diante de Deus, nós não podemos vender uma outra pessoa. Deus nos conhece desde antes de nascermos, desde o ventre da nossa mãe, diz os Salmos. Deus já nos conhecia. Então não tem como você dizer para Deus coisas diferentes do seu próprio ser, e Davi sabe disso. Então, ao fazer aquela afirmação de que aquilo que Deus abençoou, abençoado está para sempre, Davi sabe quem ele é. Verso 17. Ele também sabe como Deus estava olhando para ele. Foi isso ainda pouco aos teus olhos, ó Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa do teu servo para tempos distantes, e me trataste como se eu fosse homem ilustre, ó Senhor Deus. O verso 16 começa dizendo que Davi é rei. Olha o verso 16, o rei Davi. O verso 17, Davi diz, eu sou servo. Eu sei quem eu sou. Ele não continua se tratando como rei, eu sou rei, não. Ele diz, Senhor, eu sei como o Senhor me vê, e eu quero que o Senhor me veja como um servo. Não com todas as honrarias de um rei, eu sou servo. Então a base da confissão de Davi nasce de uma certeza de quem ele é, e com muita humildade diante de Deus. E ele sabe que chegou aonde chegou porque Deus o colocou ali. Nós só entramos pelas portas dessa igreja hoje porque Deus nos trouxe aqui.
Deus nos trouxe aqui. Nós estávamos essa semana numa reunião com 1000 e tantos líderes, lá em Águas de Lindóia, decidindo os futuros da igreja, todos nós reunidos, e nós temos um presbítero muito amado, lá do Espírito Santo, e ele subiu lá no púlpito, onde nós estávamos tendo as reuniões, a mesa diretora, e ao subir ele caiu, vitimado de um AVC, imediato, estava saudável, tudo certo, de repente aquele homem desaba, e gera no coração de todo aquele auditório imenso um silêncio tremendo. Como a vida é frágil. Ao que o presidente, sabiamente, reverendo Roberto Brasileiro, disse: vamos orar. E aquele auditório começa a orar. Chega o socorro, pega aquele homem, leva. Ele está em tratamento no hospital, e nós estamos orando, e eu peço que você ore pelo presbítero Adivaldo, para que Deus abençoe, e ele se recupere. Como a vida é frágil, e diante da nossa fragilidade, da nossa pequenez, nós temos que olhar para esse momento em que Deus nos dá saúde, a possibilidade de entrar na casa dele domingo após domingo, de recebermos graça, bênção, alimento, comunhão, e dizer: Senhor, obrigado porque o Senhor me trouxe aqui, e o Senhor tem cuidado de mim, e o Senhor tem cuidado da minha família, e o Senhor tem colocado alimento sobre a minha mesa, obrigado, Senhor. Davi reconhece aquilo que o Senhor abençoa, abençoado está para sempre, e eu sei quem eu sou diante do Senhor, sou rei coisa nenhuma, sou servo, sou frágil. Verso 18, e ele sabe que Deus o conhecia, apesar de todos os seus erros, diz o verso 18, mas ainda assim Deus o ama. Ele diz: que mais ainda te poderá dizer Davi, acerca das honras feitas a teu servo, pois tu me conheces bem, tu conheces bem o teu servo. Apesar de sermos quem somos, Deus nos honra, Deus nos guarda, Deus cuida, e Davi está grato, porque ele sabe que tudo isso é uma relação de pai para filho, que Deus tem conosco. Deus nos chama assim, Ele nos adota, diz a palavra do Senhor, Ele nos escolhe, Ele nos resgata, Ele nos redime. Olha o que diz o verso 19, e ele sabe que Deus faz isso por causa de um sentimento puro, diz o verso 19, ó Senhor, por amor de teu servo, e segundo teu coração, fizeste toda esta grandeza, para tornar notórias todas essas grandes coisas. Davi diz assim: Senhor, se há sucesso, se há bem-aventuranças na minha vida, eu sei de onde vem do teu amor por mim. Se há cura e libertação, se há perdão e salvação, é porque o Senhor me ama, apesar de ser pequeno como eu sou. Isso é um relacionamento aonde só a graça de Deus pode esclarecer, tirar dos nossos olhos o véu. E ele sabe quem era Deus, versículo 20, e esse Deus que é grande, é o Deus que se relaciona conosco. Olha o que diz o verso 20, Senhor, ninguém há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido, como vai dizer João lá na primeira carta, ouvido e visto, as maravilhas de Deus. Eu não me curvo diante de outro Deus, porque não existe outro Deus. Eu não adoro outro Deus, porque não existe outro Deus. Só existe um Deus único e verdadeiro. E esse Deus se encarnou, e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos essa glória como do Pai, em Cristo Jesus. Nós não temos dúvidas da existência de Deus, porque o nosso Deus não é um Deus filosófico, é um Deus encarnado, que viveu entre nós. Você pode pegar um avião e visitar Israel, e dizer assim, aqui Jesus andou, ali ele comeu, aqui ele subiu, ali ele desceu, esse mar ele atravessou, Deus se fez carne, ali está o túmulo, mas está vazio, porque ele ressuscitou. E esse Deus se relaciona conosco, e Davi diz, e é aquilo que o Senhor abençoa, abençoado está para sempre, porque o Senhor é um Deus amoroso.
Olha o que diz o verso 21. Davi diz assim: eu sei quem é o povo, eu sei quem é o Senhor. E ele diz no verso 21, quem há como o teu povo de Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo e fazer a ti mesmo um nome, com essas grandes e tremendas coisas, desterrando as nações de diante do teu povo que remiste do Egito, quem há? Um povo que foi salvo, um povo que foi liberto. Assim como Israel saiu da escravidão do Egito e entrou na terra prometida, eu e você também experimentamos isso, saímos de uma vida sem Deus, da escravidão do pecado, e fomos trazidos à presença de Deus, à nova terra prometida, né? Ao povo de Deus aqui reunido, o novo Israel de Deus, que Romanos vai dizer, a igreja, o novo Israel de Deus. Isso é maravilhoso. E aí ele diz no verso 22, na sua confissão, que ele sabia do relacionamento de Deus com o povo, e por isso ele podia afirmar o que afirmava: estabeleceste o teu povo de Israel e para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus, te fizeste o seu Deus. Não foi nem algo que o povo resolveu fazer, foi o Senhor que fez na vida do povo. Te fizeste o seu Deus. Essas certezas, então, conduziram Davi a uma oração sincera. E a partir daí ele começa a conversar com Deus, a dialogar com Deus. Olha o verso 23. E o diálogo de Davi com Deus é para nós um exemplo, um padrão, para entrarmos na presença de Deus com os mesmos sentimentos, sabendo da nossa pequenez, sabemos que é Deus quem guarda, sabemos que Deus é poderoso, sabemos que Deus ama, sabemos que Deus cuida, sabemos que Ele se relaciona conosco, que deseja se relacionar conosco, vemos a sua manifestação em Cristo Jesus e o amor dEle por nós, e aí diz o verso 23 que ele começa a fazer então pedidos especiais para o Senhor. Agora, pois, ó Senhor, a palavra que disseste acerca de teu servo e acerca da sua casa, seja estabelecida para sempre, e faze como falaste. As promessas de Deus para Davi bastam, ele não precisa de nada mais, e isso para nós é um exemplo. As promessas de Deus para nós bastam. Eu não preciso ficar requerendo diante de Deus coisas novas, porque Ele já tem a lista de bênçãos e de promessas descrita na Escritura. Quando Ele diz assim: por onde você for, eu estarei contigo, porque eis que estou convosco todo o tempo. Quando Ele diz, lá em João capítulo 10, aqueles que creem em mim estão nas minhas mãos, e das minhas mãos ninguém pode arrebatar. Aquilo que o Senhor abençoou, abençoado está para sempre. Nunca viu o justo nem a sua descendência mendigar o pão. Aquilo que o Senhor abençoou, abençoado está para sempre. Eu coloco os anjos ao redor do meu povo e os livro. Aquilo que o Senhor abençoou, abençoado está para sempre. O inimigo não tem poder sobre a vida daqueles que me servem. Aquilo que o Senhor abençoou, abençoado está para sempre. Então Davi começa a orar na certeza de que a palavra do Senhor não muda. E por isso ele diz no verso 24, que ele agradece e roga pela glória de Deus. Olha o que diz o verso 24: estabeleça-se e seja para sempre engrandecido o teu nome, e diga-se: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, é Deus para Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Verso 25: pois tu, meu Deus, fizeste ao teu servo a revelação de que lhe edificarias casa, por isso teu servo se animou para fazer-te esta oração. E aí encontramos um Davi que está sendo motivado pelo alto, automotivado. Eu estou animado, Senhor, para fazer essa oração diante do Senhor, porque o Senhor tem palavras de promessa. Isso é que me dá ânimo. Então eu posso sentir aí um Davi acordando e olhando no espelho e dizendo assim: vai dar certo, porque o Senhor falou, e sendo também bênção na vida de outras pessoas. E você vê isso na vida de Davi, quando os soldados e o povo começavam a ficar desanimados, ele chegava e falava: o Senhor é conosco, o Senhor nos dará vitória, Deus irá nos conduzir.
E por isso que a nação de Israel, conduzida pelo rei Davi, entrou para a história. Entrou para a história. Porque ele sabia quem era o Deus que ele cria. E essa era a sua motivação que vinha do alto. E aí, a promessa de Deus, olha o verso 26, traz alegria ao coração dele. Agora, pois, ó Senhor, tu mesmo és Deus, e prometeste a teu servo este bem. Essa alegria no coração dele, da promessa do Senhor, é uma alegria que fazia com que a sua oração estivesse animada diante do Senhor, com base em sua declaração final, que já tinha sido manifesta lá atrás: aquilo que o Senhor abençoou, abençoado está para sempre. Tá bom, pastor? O que é que a gente leva para casa, né? Não se engane, todos nós aqui vivemos dentro desse contexto das afirmações. Lá na nossa história, lá atrás, nossos pais, familiares, amigos, professores, colegas de trabalho, sempre falaram para nós, e nós também para eles, palavras que eram ou palavras que edificavam, ou críticas que machucavam. Mas isso passou. Que, como diz o apóstolo Paulo, aquele que crê em Cristo começa a viver uma vida nova. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Quem nos motiva agora, no nosso novo relacionamento com o Senhor, é o próprio Deus. Essa é a nossa santa motivação. Por isso, como Davi, a nossa oração está animada diante de Deus. Não tem crente desanimado, mesmo que seja presbiteriano super conservador, não é? Presbiteriano daquele assim que para dizer um glória, não existe. O seu interior está animado, porque Deus é quem nos conduz, Deus é quem nos guarda, as promessas são de Deus e Ele é fiel. Portanto, voltemos para os nossos lares nessa certeza de que aquilo que Deus abençoou, abençoado está para sempre, e Deus já nos abençoou. Amém? Vamos orar. Coloque aí a sua vida diante do Senhor, em oração. Se existe alguma palavra que ainda martela a sua lembrança, uma palavra que te trouxe desânimo, diga que ela não tem mais espaço no seu coração. Em nome de Jesus. Deus derrama bênção sobre o teu povo, por amor a cada um de nós, apesar das nossas imperfeições. Ele nos ama, é Pai que abraça, é Pai que conduz, é o Deus eterno, todo-poderoso. Ele te ama, a tal ponto de dar o seu único filho para morrer na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. E esse Jesus ressuscitou, venceu a morte, para que nós também pudéssemos vencer a morte. Nem a morte tem poder sobre nós. A morte para o cristão é uma passagem, um piscar de olhos para a entrada na presença do Senhor. Não desanimemos. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pelo teu imenso amor, cuidado, proteção, carinho, amparo. Muito obrigado, porque a nossa confiança não está em nós mesmos, neste mundo, nos recursos financeiros, em nossa própria saúde. A nossa confiança está no Senhor, Criador dos céus, da terra, que sustenta todas as coisas e que olha para a nossa vida com graça e misericórdia e que nos abençoa. E Deus, sabemos que quando o Senhor nos abençoa, abençoados seremos para todo sempre, porque o Senhor é Deus que não muda, não falha, não vacila, e essa é a nossa segurança no teu caráter, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tudo o que o Senhor prometeu tem se cumprido ao longo dos milênios na história da humanidade, e nenhuma promessa caiu por terra, porque o Senhor não é Deus mentiroso, e aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor fez, faz e fará, para a glória do Senhor.
Traz essa paz, essa certeza, essa alegria, esta fé, este ânimo nos nossos corações, pois nós somos imensamente gratos pela obra de Cristo Jesus que nos reconciliou contigo. E oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.